E aqui estão 7 jogadores que poderiam ter profissões totalmente diferentes. Cristiano Ronaldo. Será que daria para imaginar um mundo onde o CR7 não é um jogador de futebol? Difícil, porque parece que simplesmente o homem foi feito para jogar futebol. No seu aniversário de 35 anos, ele foi questionado sobre o que o jovem CR7 imaginava que seria quando tivesse 35 anos. E olha o que ele disse. Aos 35, achei que ia ser pescador na Madeira. Isso nunca me passou pela cabeça. Queria ser um profissional no futebol, mas não achava que ia ganhar tudo que eu ganhei. E realmente, o robozão ganhou tudo. Depois que ele desencantou no Sporting Lisboa, despontou para o mundo sendo o primeiro jogador a conquistar títulos nas principais ligas da Europa. Ganhou título na Inglaterra, na Itália, na Espanha e na seleção. Na seleção ele tem Eurocopa, Nations League, eu ouvi Champions League. De Champions ele tem só 5 títulos. É o único jogador em atividade que ganhou tantas vezes a orelhuda. Agora, imagina esse homem como pescador. O estrago que ele ia fazer nos mares é brincadeira. Zinedine Zidane. Visão de jogo, passe apurado, controle de bola, capacidade de definição. Um jogador extremamente técnico e competente. Essas qualidades foram companheiras de Zidane por toda a sua carreira e fizeram ele ser admirado por todo mundo que acompanhou o futebol, dentro ou fora de campo. Porém, houve um momento em sua vida em que ele quis ser motorista entregador. Como profissão, quando jovem, se eu não fosse jogador de futebol ou judoca, seria entregador. Era minha grande paixão. Havia lojas no bairro e eu sempre estava ajudando. Se o Zizou tivesse seguido a carreira de entregador, o futebol perderia muito. Mas talvez a seleção brasileira tivesse mais chance de levar a Copa na final de 98. Alphonso Davies. Se transformou em pouco tempo em um dos melhores do mundo em sua posição. Tem sido regularmente um dos melhores jogadores nas últimas 3 temporadas que jogou a Bundesliga. Antes disso, ele já chamava atenção quando jogava pelo Vancouver Whitecaps na MLS por seus números impressionantes. Agora, e se eu te disser que o Alphonso Davies já se candidatou para trabalhar no McDonald's? Ele chegou a deixar um currículo em uma loja, mas parece que as suas qualificações não agradaram muito na época, porque sequer fizeram contato para falar com ele sobre a vaga depois. O próprio Alphonso falou sobre o episódio em um vídeo postado no canal do jogador com a sua namorada, a jogadora do PSG, Georgine Huitema. McDonald's, if you're watching this, I applied for one of your franchises. Yeah, you guys didn't call me back. Didier Drogba. Foi um dos maiores atacantes que o Chelsea já teve. E na seleção da Costa do Marfim, seu país de origem, é até hoje um dos maiores da história. Uma presença diária impressionante, era um atacante que dificilmente desperdiçava oportunidades de fazer um gol. Mas muitos não sabem que a carreira de Drogba no futebol começou tarde, porque a princípio seu foco profissional era outro. Depois de terminar o ensino médio, ele se mudou para a cidade de Le Mans, na França, para fazer faculdade e se tornar um contador. Em paralelo, ele treinava na base do time da cidade, graças à ajuda de um tio que já tinha visto ali um potencial no seu sobrinho. Mas Drogba estava convencido de que, se o futebol não sorrisse para ele, seria a contabilidade o caminho para a sua vida profissional. Até que com 21 anos, ele teve a oportunidade de assinar o seu primeiro contrato profissional, e foi com um time da cidade, o Le Mans. Daí ele não pensou 2 vezes, largou a contabilidade e foi seguir no caminho do futebol até escrever o seu nome na história. Zlatan Ibrahimovic.
O Ibra é outro personagem da bola que é muito difícil a gente imaginar fazendo outra coisa que não jogando futebol. O cara é uma lenda viva, segundo ele mesmo. Normalmente dizemos que não é possível virar uma lenda antes de morrer, mas eu sou uma lenda viva. Ibra sobre se considerar uma lenda. Mas houve uma época da sua vida em que ele fazia aulas de taekwondo na Suécia, e muito bem por sinal, chegando até receber elogios do presidente da Associação de Artes Marciais da Suécia, que declarou que se o Ibra tivesse escolhido a luta como carreira, também teria tido muito sucesso. Em 2010, o sueco foi presenteado com uma faixa preta honorária do taekwondo. E depois ele presenteou o artista Mauro Sarmiento, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2008 com essa mesma faixa. Será que foi essa intimidade com as artes marciais que tornaram do Ibra esse jogador diferenciado? Jamie Vardy. Outro jogador que começou relativamente tarde no futebol. Hoje ele é referência no ataque do Leicester, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, Vardy foi jogador de futebol em uma non-league na Inglaterra, que é como se fosse uma liga semi-profissional, o que significa que os jogadores, além de jogar futebol, também têm outros empregos paralelo a isso. No caso de Vardy, ele combinava o trabalho em uma fábrica na parte da manhã e os treinamentos à tarde. E foi assim até conseguir o seu primeiro contrato em uma equipe profissional. Depois veio o Leicester, veio uma Premier League, uma chuteira de ouro da Premier League, uma vaga na Champions League e aí o resto você já sabe. Miroslav Klose. E só para variar um pouco, mais um jogador que começou tarde sua carreira no futebol. O nosso último nome dessa lista é só o maior artilheiro da história das Copas com 16 gols. Tem o seu nome na história gravado ao lado dos maiores atacantes da sua geração. Mas, diferente da maioria dos maiores jogadores da história que tem seu nome ligado a um clube quando mais jovem, isso não acontece na história do Klose, que quando jovem jogava em um time amador da 7ª divisão da Alemanha, enquanto também estudava para ser um carpinteiro, profissão que ele até exerceu durante um tempo. Quando jogava nesse time amador, o Klose chegou a ouvir do seu técnico que ele nunca seria um jogador profissional, porque, segundo o técnico, ele não tinha o biotipo adequado para o esporte. Até que, quando o jogador tinha 22 anos de idade, ele teve que abrir mão da carpintaria para assinar o seu primeiro contrato com um clube, o Kaiserslautern, o que foi um prêmio por sua insistência em continuar apostando no futebol mesmo com tantos motivos para desistir. 2 anos depois ele já estava brilhando em sua primeira Copa do Mundo em 2002, onde ele marcou 5 vezes pela seleção alemã naquela competição. É bem provável que a formação de carpintaria nada tenha contribuído para o seu sucesso no futebol, mas isso aí só o Klose pode dizer, né? Ainda bem que esses jogadores seguiram a carreira certa e brilharam em campo. O futebol agradece e muito os serviços prestados por eles. E você, conhece mais algum jogador que poderia ter entrado nessa lista? Deixe aí nos comentários. Deixe o seu like também e se inscreva no canal. Tem muita coisa boa para vir. Da minha parte, é isso.